Pessoal, nas aulas anteriores nós falamos da dilatação térmica dos sólidos. E aí nós falamos da variação de comprimento, falamos da variação da área e falamos da variação do volume. Todas as fórmulas das dilatações, se vocês observarem, elas respeitam uma sequência. Aqui é a variação. Aqui é sempre o início. Início do comprimento, início da área, início do volume. Aqui é o coeficiente de dilatação, que varia alfa, porque é uma dimensão. Beta são duas dimensões. E aí diz para você que para mim calcular o beta, basta eu fazer 2 vezes o valor do alfa. E o gama está falando de 3 dimensões, ou seja, do volume. Para mim calcular o gama, eu vou fazer 3 vezes o valor do alfa. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre o problema que está falando de volume vai dar gama, o problema que está falando de área vai dar o beta. Eles podem todos oferecer só o alfa. E eu tenho que pensar nas dimensões e fazer as multiplicações. E aqui, todas elas, a temperatura. A gente falou que a temperatura é estar em graus Celsius. Alguma coisa impede dela estar em outra unidade? Nós estudamos outras unidades de temperatura. Estudamos o Kelvin e o Fahrenheit. Nada mais justo que a gente poder usar essas escalas diferentes. Mas para esse exercício, tudo tem que ser transformado em Celsius. Então, eu já tinha dado os exercícios e nesta aula eu tinha deixado exercícios extras para vocês. E eram esta mesma sequência. Os 2 primeiros era comprimento, o terceiro e o quarto área e o quinto e o sexto volume. Então as fórmulas estavam na sequência, né? 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Então vamos lá. Primeiro exercício, falei que era importante a gente separar tudo que nós precisamos. Por quê? Na hora da substituição é muito mais fácil. Ele diz que uma vara metálica tem 10 metros de comprimento a 293 Kelvin. Para mim transformar Kelvin em Celsius, basta subtrair 273. Então, eu tinha 293, eu vou subtrair 273, neste caso, Celsius, 20 graus. E passou a 212 Fahrenheit. Então, eu tenho que Celsius sobre 5 é Fahrenheit menos 32 sobre 9. 212, vou resolver esta parte todinha. 212 menos 32, 180. Dividido por 9, isso aqui é 20. Tudo isso aqui vale 20. Se eu quero sair com esse 5 daqui, ele vai multiplicar. A temperatura final, 100 graus Celsius. A variação de temperatura, 100 menos 20. Então, variou 80 graus Celsius. Ele quer saber o coeficiente de dilatação linear
para essa substância, tá? Neste intervalo de temperatura, sabendo que o comprimento final é de 10,048. Ou seja, o que aumentou dele? 0,048 metros. Não é o 10,48, aumentou, ele tinha 10, foi para 10,048, só aumentou esta diferença. E aí, o que eu faço? Vou fazer a substituição na fórmula. A fórmula é esta daqui. Se eu quero alfa, o que vai acontecer com essa fórmula? Vai ser igualada ao ΔL, e o que está do lado dele vai passar para o outro lado, eles estavam multiplicando, vai passar dividindo. É só ajeitar a fórmula. Então, eu tenho lá 0,048 sobre 10 vezes 80. Eu tenho 0,048 dividido por 800. Isto vai ser 0,1234 5. O que vai acontecer? Não, desculpa, 6. Isso é a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 5. Este é o resultado do coeficiente de dilatação deste material. Tá certo? A fórmula só foi alterada para facilitar a vida da gente, mas eu podia substituir desse mesmo jeito e ia chegar nesta divisão, ia chegar no mesmo resultado. Qual resultado eu posso deixar? Essa é a notação científica. Quando ele pede o alfa, o beta ou o gama, tanto faz. Se você tem calculadora científica, você pode fazer a fórmula da notação. Se você não tem, você pode deixar ele em decimal, assim como eu disse para vocês que podia transformar o valor em decimal. Segundo exercício. Também era de dilatação linear. Ele fala que ele tem um cano de cobre a 20 graus Celsius e foi aquecido a 80. Ele quer saber o comprimento final. Então, para mim descobrir o comprimento final, primeiro eu preciso descobrir a variação do comprimento para depois achar o comprimento final, que na verdade vai ser o comprimento inicial mais a variação de comprimento. Comprimento inicial deste cano, 4 metros. O cano de cobre, o cobre tem um alfa de 1,7 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura foi de 20 para 80. Então, 80 menos 20, eu vou ter 60 graus Celsius. Vou fazer a substituição na fórmula. Esta fórmula não vai mudar. ΔL é L0 vezes gama vezes ΔT, vezes alfa, desculpa. Eu vou ter 4 vezes 1,7 vezes 10 a menos 5 vezes 60. E esta variação de comprimento vai ser igual a 0,00408 metros. Diz para vocês o seguinte, toda vez que eu tenho uma alteração de temperatura muito pequena, a gente quase não percebe a olho nu a variação do comprimento, da área e do volume. Se eu quero
Afinal, eu vou fazer o 4, que é o inicial, mais a variação, que é 0,00408. Comprimento final deste cano, 4,00408 metros. Porque eu sei que é o comprimento, porque toda vez que eu estiver falando de canos, de trilhos, que só tem uma dimensão, eu vou usar só metros. Se eu tiver 2 dimensões, vou usar metros quadrados, 3 dimensões, metros cúbicos. Terceiro exercício. Agora eu vou falar de área. Ele quer calcule a área final. Então, ele quer a área final. Para mim calcular a área final, eu preciso da variação da área. A área inicial, o problema não deu. Ele falou que era uma placa retangular. Se é retangular, a área de um retângulo é lado vezes lado. Ou seja, eu tinha 2 vezes 1,5. Na verdade, isso daqui é 3 metros quadrados. Esta é a área inicial, a multiplicação dos dois lados. Ele disse que o alfa do latão é 1,8, mas eu quero o beta. Eu sei que o beta é 2 vezes o valor do alfa. Então, 2 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5. Só se multiplica os números. A potência permanece a mesma. Então, eu vou ter 3,6 vezes 10 a menos 5. E a variação da temperatura era de 20 para... Aliás, desculpa. De 15 para 468. Então, 468 menos 15. A variação de temperatura é de 453 graus Celsius. Vou substituir na fórmula. ΔS é S0 vezes beta vezes ΔT. Eu vou ter 3 vezes 3,6 vezes 10 a menos 5 vezes 453. A variação de área vai ser de 0,0489 metros quadrados. Para mim saber a área final, eu também vou fazer a área inicial mais esta variação. Ou seja, a área final vai ser 3 mais esta variação da área. Ou seja, a área final 3,0489 metros quadrados. Tá? Então, nós temos esse, é o terceiro exercício. O segundo exercício, aliás, o quarto exercício é a mesma coisa. Eu vou ter a área, que eu disse para vocês que eram 2 exercícios de cada. E aí, no quarto exercício, ele fala de um anel. Mas também não deu a área inicial. Preciso calcular a área inicial de um anel. Um anel é um círculo, sim ou não? Aí nós vamos ter lá que ele quer saber a variação da área, só que a área inicial de um círculo é πr ao quadrado. Ele diz que o raio é 100, então eu vou ter 3,14 vezes 100 elevado ao quadrado. Só que 100 elevado ao quadrado dá 10.000. Vezes 3,14, eu vou ter 31.400 centímetros quadrados.
Aí, ele fala que o alfa do ferro, então, de novo, ó, beta vai ser 2 vezes o valor do alfa. 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. Ou seja, 2,4 vezes 10 a menos 5. E ele fala que a variação de temperatura foi de 10 até 310. Então, ΔT, 310 menos 10 é 300 graus Celsius. Vou fazer a substituição na fórmula. E aí eu vou ter ΔS é S0 vezes o beta vezes o ΔT. ΔS vai ser 31.400 vezes 2,4 vezes 10 a menos 5 vezes 300. A variação da área, neste caso, vai ser de 226,08 centímetros quadrados. A área era bem grande, a área inicial, então aqui a gente consegue ver uma visualização até um pouco melhor. O quinto e o sexto, nós vamos trabalhar com a variação de volume. E aí eu dei para vocês as fórmulas de todas as áreas das figuras que podem aparecer e dos volumes que também podem ocorrer. No exercício número 5, ele quer saber o coeficiente volumétrico, ou seja, ele quer saber o gama. Neste caso, ele falou que sólido homogêneo apresenta um volume de 4.000 centímetros cúbicos. Isso é no início. 4.000 centímetros cúbicos. Isso a 5 graus Celsius. Ele foi aquecido a 505, então a variação 505 menos 5, a variação é de 500 graus Celsius. E ele aumentou o volume em 60 centímetros cúbicos. Ele quer saber o valor do gama. De novo, a fórmula é essa. ΔV é V0 vezes gama vezes ΔT. Se eu vou falar do gama, eu vou ter o ΔV, que vai dividir o V0 vezes o ΔT. Aí eu vou fazer a substituição. 60 dividido por 4.000 vezes 500. Eu vou ter 60 dividido por 2 milhões. Certo? E isso vai ser o quê? 0,00003. Ou seja, 3 vezes 10 a menos 5. Este é o gama deste sólido que ele não falou. Aí nós vamos para o último exercício. Sexto exercício, também vou procurar as mesmas coisas. Ele diz que um cubo tem aresta de 20 centímetros.
Ele não deu o volume inicial, mas o cubo, a aresta elevado ao cubo dá o volume. Ou seja, 20 elevado ao cubo, que é 20 vezes 20 vezes 20. Isto daí me dá 8.000 centímetros cúbicos. Ele quer o gama, ele quer o beta e ele quer o alfa. A gente sabe dessas relações, então vai ficar fácil. A variação de temperatura de 20 para 520. Então, 520 menos 20, eu vou ter 500 graus Celsius. E este cubo sofreu uma variação de 144,87 centímetros cúbicos. De novo, se eu quero o gama, eu vou fazer ΔV sobre V0 vezes ΔT. Ou seja, vou ter 144,87 dividido por 8.000 vezes 500. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter 144,87 dividido por 4 milhões. O que vai acontecer aqui? Este gama vai ser de 0,123436. Se eu dividir esse valor por 3, eu vou ter o alfa. Então, aqui, ó, dividir por 3. Vou ter 0,00012. E se eu pegar o alfa e multiplicar por 2, eu vou ter o beta. 0,00024. Então, aqui está o alfa, o beta e o gama do exercício número 6. Nesta semana, vocês vão receber a atividade. Até mais!